É importante para aquele foguete do Mad Max. Então, sim, não faz tanto tempo, basicamente não havia nada aqui. E no espaço de cerca de 5 ou 6 anos, graças ao trabalho incrível da equipe da SpaceX, construímos uma pequena cidade e construímos 2 plataformas de lançamento gigantescas e uma fábrica de foguetes gigantesca para um foguete gigantesco. O legal é que, para qualquer pessoa que esteja assistindo isso, você pode realmente vir e visitar, porque toda a nossa instalação de produção e o local de lançamento ficam em uma rodovia pública. Então, qualquer um que vier ao sul do Texas pode ver o foguete de bem perto e ver a fábrica. Qualquer pessoa que esteja interessada em ver o maior objeto voador da Terra pode vir aqui a qualquer momento que quiser e simplesmente dirigir pela rodovia pública para ver, o que é muito legal. Então, avançamos até onde estamos agora, Starbase 2025. Agora estamos no ponto em que conseguimos produzir uma nave aproximadamente a cada 2 ou 3 semanas. Atualmente, nem sempre produzimos uma nave a cada 2 ou 3 semanas, porque estamos fazendo melhorias no design. Mas no final, nosso objetivo é ter capacidade de produzir 1000 naves por ano, ou seja, 3 naves por dia. Então é assim que as coisas estão agora. Eu estou de pé dentro desse prédio. Esse é o nosso hovercraft. Estamos levando um grande propulsor pela estrada até o local de lançamento. Você pode ver os megabays. E como eu disse, o que é legal para quem está assistindo a este vídeo é que você pode literalmente vir aqui, dirigir pela estrada e ver tudo isso, o que é a primeira vez na história que isso é possível. Então, todas essas coisas incríveis, aquela estrada ali à esquerda, aquela rodovia é pública e você pode simplesmente vir aqui e ver o que eu recomendo fazer. Acho que é muito inspirador de se ver. Então esse é o nosso Gigabay, onde estamos expandindo a integração para produzir 1000 Starships por ano. Bem, ainda não foi construído, mas estamos construindo. Essa é realmente uma estrutura enorme. Essa será que será uma das maiores estruturas, acho que por alguns critérios, a maior estrutura do mundo. E ela foi projetada para 1000 Starships por ano. Também estamos construindo uma Gigabay na Flórida, então teremos 2 instalações, uma no Texas e outra na Flórida. Na verdade, é difícil de mencionar o tamanho desses prédios, porque você precisa de um humano para ter noção de escala. Quando você vê o quão pequeno é um ser humano ao lado desse prédio, percebe o quão gigantesco ele realmente é. Então, quando olhamos para a nossa comparação de veículos construídos por ano e você observa a Boeing e a Airbus fabricando aviões, a Starship vai produzir em algum momento, provavelmente tantas Starships para Marte quanto a Boeing e a Airbus produzem aviões comerciais. Então isso realmente está em uma escala enorme e cada Starship terá uma capacidade. Cada Starship é maior do que um 747 ou um A380. É realmente gigantesco. E, falando sobre a Starship, os satélites Starlink, os satélites da versão 3, estamos produzindo algo em torno de 5.000 por ano, talvez em algum momento chegando perto de 10.000 por ano, e esses satélites Starlink V3 têm cada um aproximadamente o tamanho de um 737. Eles são bem grandes. Isso se compara ao bombardeiro B-24 na Segunda Guerra Mundial. Agora, ainda é pequeno comparado à Tesla, então... E a Tesla provavelmente vai produzir o dobro ou o triplo desse volume no futuro. Então isso coloca as coisas em perspectiva, ou seja, é realmente possível construir uma quantidade enorme de Starships interplanetárias. E mesmo quando você compara as coisas em termos de tonelagem,
a Tesla e outras montadoras ainda produzem uma tonelagem de fabricação muito mais complexa do que a SpaceX, o que na verdade é uma forma de dizer que isso é muito viável. Ou seja, esses números, embora sejam incrivelmente altos pelos padrões tradicionais da indústria espacial, são alcançáveis pelos humanos, porque já foram atingidos em outros setores. O progresso é medido pelo tempo necessário para estabelecer uma civilização autossustentável em Marte. É assim que estamos avaliando o nosso progresso aqui na Starbase. Portanto, a cada lançamento, especialmente nos primeiros dias do Starship, cada lançamento serve para aprendermos cada vez mais sobre o que é necessário para tornar a vida multiplanetária e para aprimorar o Starship até o ponto em que ele possa, no final das contas, levar centenas de milhares, se não milhões de pessoas para Marte. O ideal é que possamos levar qualquer pessoa que queira ir para Marte e transportar todo o equipamento necessário para tornar Marte autossustentável, de modo que Marte possa se desenvolver por conta própria, no pior cenário possível, chegando ao ponto em que a bifurcação fundamental no caminho para... O destino humano é quando Marte pode continuar a se desenvolver, mesmo que o fornecimento vindo da Terra pare por qualquer motivo. Nesse ponto, teremos alcançado a resiliência civilizacional, onde Marte pode, potencialmente, vir ao resgate da Terra se algo der errado, ou talvez a Terra possa vir ao resgate de Marte. Mas ter dois planetas que sejam autossustentáveis e fortes, eu acho que será incrivelmente importante para a sobrevivência a longo prazo da civilização. Qualquer civilização provavelmente durará talvez 10 vezes mais, talvez muito mais, se for uma civilização multiplanetária do que se for uma civilização de um único planeta. Porque sempre existe a chance de que os humanos possam fazer algo insano, como uma terceira guerra mundial. Espero que não, mas é possível. Ou pode haver algum evento natural, como meteoros ou supervulcões, ou algo que não esperamos. E então, se tivermos apenas um planeta, isso pode ser o fim. Mas, se tivermos dois planetas, continuamos, e então vamos além de Marte, talvez até o cinturão de asteroides, as luas de Júpiter e além. E, por fim, para outros sistemas estelares, podendo estar lá fora, entre as estrelas, tornando a ficção científica em realidade. Então, para alcançar esse objetivo, precisamos criar foguetes rapidamente reutilizáveis para que o custo por viagem a Marte seja o mais baixo possível. Isso é basicamente... Então, para esses foguetes rapidamente reutilizáveis, eu disse que poderíamos... Na verdade, são 4 R's, ou é como um pirata. É como se foguetes confiáveis e rapidamente reutilizáveis fossem a chave. Agora parabéns à equipe da SpaceX por fazer um progresso incrível ao conseguir capturar um foguete gigante. Então, é realmente impressionante que a equipe da SpaceX tenha conseguido capturar o maior objeto voador já feito várias vezes, usando um método muito inovador de pegá-lo no ar com enormes rachas. Quero dizer, você já viu algo assim antes? Parabéns novamente. Isso foi uma conquista incrível. Então, o motivo pelo qual estamos capturando dessa forma, que nunca foi feito antes, é que, para tornar o foguete rapidamente reutilizável, se ele pousasse com pernas de pouso em uma plataforma, teríamos que levantá-lo, recolher as pernas e colocá-lo de volta na plataforma de lançamento. Isso é bastante difícil transportar algo tão grande.
Mas se nós o capturarmos com a mesma torre que é usada para colocá-lo na base de lançamento desde o início, esse é o melhor cenário possível para reutilização rápida. Então, ele literalmente é pego pelos mesmos braços que o colocaram no anel de lançamento e, em seguida, é colocado de volta no anel de lançamento imediatamente. Portanto, em princípio, o propulsor super pesado pode ser reutilizado dentro de 1 hora após o pouso. Ele retorna em cerca de 5 ou 6 minutos, de um jeito ou de outro, e então é capturado pelos braços da torre, colocado de volta na base de lançamento. E você pode reabastecer o propelente em cerca de 30 a 40 minutos e colocar uma nave em cima dele. E, em princípio, reutilizar todo o propulsor a cada hora. Talvez a cada 2 horas, para dar um pouco mais de tempo. Está no limite da reutilização rápida. E então, o próximo passo que precisamos dar é capturar a nave também. Ainda não fizemos isso, mas vamos fazer. Então, é isso que esperamos demonstrar ainda este ano, talvez em apenas 2 ou 3 meses a partir de agora. E então, a nave seria colocada em cima do propulsor e, novamente, reabastecida com propelente e lançada outra vez. Com a nave, leva um pouco mais de tempo porque ela precisa orbitar a Terra algumas vezes até que a trajetória no solo retorne sobre a plataforma de lançamento. Mas a nave também foi projetada para voar várias vezes por dia. Este é o novo Raptor 3, que é um motor incrível. Uma grande salva de palmas para a equipe do Raptor por isso. Isso é muito empolgante. Então, o Raptor 3 é projetado para não precisar de um escudo térmico básico, economizando muito peso na parte inferior e, na verdade, melhorando a confiabilidade, de modo que, se houver, por exemplo, um pequeno vazamento de combustível do motor Raptor, ele simplesmente vai vazar para o plasma flamejante existente e não terá realmente importância. Enquanto um vazamento de combustível, quando os motores estão contidos em uma caixa, é realmente algo muito assustador. Então, este é o Raptor 3. Vai provavelmente precisar de algumas tentativas, mas será um aumento enorme na capacidade de carga útil, na eficiência do motor e na confiabilidade. Então, este é realmente um motor revolucionário. O Raptor 3 é realmente, eu diria, um motor de foguete com tecnologia quase alienígena. Quero dizer, até mesmo especialistas da indústria, quando mostramos uma foto do Raptor 3, disseram, esse motor não está completo. Então dissemos, bem, aqui está o motor não completo, funcionando em um nível de eficiência que nunca foi alcançado antes. Para fazer um motor assim, tivemos que simplificar muitas partes do projeto, incorporar os circuitos de fluidos secundários e a eletrônica na própria estrutura do motor, de modo que tudo fique contido e protegido. É realmente uma maravilha da engenharia. E uma das outras tecnologias que é fundamental para Marte é a transferência de propelente em órbita. Então você pode pensar nisso como algo semelhante ao reabastecimento aéreo de aviões, mas neste caso é o reabastecimento orbital de foguetes, algo que nunca foi feito antes. Mas é, sabe, tecnicamente viável. Olha, de algum jeito você precisa transferir fluidos. Não há... Isso precisa ser feito. Então, as duas Starships se encontrariam e uma transferiria combustível e oxigênio para a outra, e, na verdade, a maior parte da massa é oxigênio. Quase 80% do que é transferido é oxigênio, um pouco mais de 20% é combustível, então você enviaria uma Starship para a órbita cheia de carga útil e depois mandaria várias outras Starships para reabastecer o propelente daquela Starship. Uma vez que os tanques de propelente estejam quase cheios, então você pode partir para a Lua. Portanto, essa é uma tecnologia importante que esperamos demonstrar no próximo ano. Sim, então... Depois com
Um dos problemas mais difíceis de resolver é o escudo térmico reutilizável. Ninguém jamais desenvolveu um escudo térmico orbital realmente reutilizável. É realmente difícil de fazer. Até mesmo o escudo térmico do ônibus espacial exigia vários meses de reforma, consertando azulejos quebrados, testando cada azulejo, porque é um problema extremamente difícil resistir ao calor e à pressão extremos da reentrada. As únicas coisas que realmente conseguem suportar esse nível de calor são tipos avançados de cerâmica, basicamente vidro, alumina, alguns tipos de carbono. Muito poucas coisas conseguem sobreviver sem se desgastar, cair ou rachar, conseguem suportar as tensões da reentrada. Então, esta será a primeira vez que um escudo térmico orbital reutilizável será desenvolvido, e ele precisa ser, obviamente, extremamente confiável. Portanto, isso será algo em que estaremos trabalhando por alguns anos, eu acho, para continuar aprimorando o escudo térmico. É algo alcançável, então não estamos tentando fazer algo que não seja possível. Está dentro do campo da física realizar isso, só que é uma coisa extraordinariamente difícil de se fazer. E Marte, a atmosfera de Marte é composta por dióxido de carbono, o que à primeira vista pode parecer melhor, mas na verdade acaba sendo pior porque quando o CO2 se transforma em plasma, você acaba tendo mais oxigênio livre entrando na atmosfera de Marte do que na atmosfera da Terra. Então, a atmosfera da Terra tem apenas cerca de 20% de oxigênio e Marte acaba tendo basicamente mais do que o dobro disso, talvez o triplo, quando você considera que quando o CO2 se transforma em plasma, você obtém um pouco de carbono e O2. Então, isso tende a oxidar o escudo térmico, basicamente queimar o escudo térmico. Por isso, nós testamos de forma muito rigorosa em uma atmosfera de CO2, porque o escudo precisa funcionar não só na Terra, mas também em Marte. Queremos usar o mesmo escudo térmico na Terra que usamos em Marte, porque há muitos outros fatores relacionados ao escudo térmico, como garantir que os azulejos não quebrem, não se soltem ou algo do tipo. Então, queremos ter a mesma estrutura de escudo térmico, o mesmo material na Terra e em Marte, para que possamos testá-lo centenas de vezes na Terra antes de ir para Marte e ter confiança de que, quando for para Marte, ele funcionará. Estamos desenvolvendo algumas Starships de próxima geração que têm várias melhorias em relação à nossa geração atual. Por exemplo, ela é mais alta e possui um estágio intermediário melhor, uma espécie de interstage entre a nave e o propulsor. Ao fazer o hot staging, que é quando acionamos os motores da nave, enquanto os motores do propulsor ainda estão funcionando, a chama dos motores da nave pode sair mais facilmente através dos suportes abertos do novo interstage. E neste caso, vamos trazer o interstage com os suportes de volta conosco, em vez de descartá-lo. Então, um pouco mais de altura aqui, 72 metros, em vez de cerca de 69. A capacidade de propelente, acho que provavelmente vamos aumentar um pouco, talvez para 3.700 toneladas. A longo prazo, meu palpite é que estaremos talvez em torno de 4.000 toneladas. E cerca de um pouco mais de 8.000, e provavelmente algo como 8.300. Isso vai continuar aumentando. Meu palpite é que, no final, teremos 4.000 toneladas aqui, perto de 10.000 toneladas de empuxo, mas este é meio que o próximo nível, ou a próxima versão do Super Heavy. Então, o propulsor vai parecer um pouco pelado na parte de baixo, porque os motores Raptor 3.0 não precisam de escudo térmico. Então vai parecer que parece que estão faltando algumas partes, mas isso é só porque o Raptor 3.0 não precisa de escudo térmico. Então ele fica simplesmente parado ali em meio a um plasma flamejante. Mas é muito mais leve. Estágio quente integrado. Eu acho que está incrível. E a nave está um pouco mais longa, um pouco mais capaz, passando para 1.550 toneladas de capacidade de propelente. Meu palpite é que isso provavelmente vai acabar sendo 20% mais do que isso, a longo prazo.
Você pode ver o escudo térmico está mais elegante, com limites muito mais suaves, já que a transição do escudo térmico para o lado de sotavento é muito suave. Não há mais ladrilhos irregulares. Acho que está com um visual muito elegante. Então, e nesta versão ainda temos 6 motores, mas uma versão futura terá 9. Mas com o Raptor 3.0 novamente, reduzimos a massa e aumentamos o impulso específico. A Starship versão 3.0 é a versão que atinge todos os elementos-chave. Quero dizer, geralmente, com qualquer nova tecnologia, são necessárias 3 grandes iterações para que ela realmente funcione muito bem. E isso, com o Raptor 3.0, com a Starship e o Booster versão 3.0, deve ser capaz de alcançar tudo o que acabei de mencionar, que é um foguete rapidamente reutilizável, confiável e com reabastecimento orbital. Basicamente, todos os ingredientes necessários para tornar a vida serão alcançados com a versão 3.0 da Starship, que pretendemos lançar pela primeira vez no final deste ano. Uhul. Sim. Então, você pode ver que aqui à esquerda está mais ou menos onde as coisas estão agora. No meio, onde as coisas estarão até o final deste ano. E como eu estava dizendo, mais ou menos onde as coisas provavelmente estarão a longo prazo, sim, 142 metros. Então, mas o do meio será totalmente capaz de ir para Marte. E depois disso haverá muitas melhorias de desempenho. Como aconteceu com o Falcon 9, sempre acabamos tornando o foguete mais longo e aumentando a carga útil. Então, esse é o plano. Bem direto. É importante enfatizar que, mesmo com o foguete que vamos lançar no final deste ano, ele já será capaz de tornar a vida multiplanetária. E depois disso, é só continuar aprimorando a eficiência e a capacidade do foguete, reduzindo o custo por tonelada e o custo por pessoa para Marte. E como eu disse, no fim das contas, tornar possível que qualquer pessoa que queira se mudar para Marte e ajudar a construir uma nova civilização possa fazer isso. Então, para qualquer um aí fora, quão incrível isso seria. Mesmo que você não queira fazer isso, talvez você tenha um filho ou filha que queira, ou um amigo que queira, eu acho que seria a melhor aventura que alguém poderia viver. Ir e ajudar a construir uma nova civilização em um novo planeta. Então é isso, no final das contas teremos 42 motores, o que era inevitável. Como a profecia foi prevista pelo grande profeta Douglas Adams em seu livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, a resposta para o sentido da vida é 42. E assim, inevitavelmente, o conjunto do Starship terá 42 motores. Uhul. E em termos de carga útil para a órbita, o que é notável é que são 200 toneladas de carga útil para a órbita com total reutilização. Então isso é o dobro da capacidade do foguete Saturn V, que foi à Lua. O foguete Saturn V, que foi à Lua, era totalmente descartável. O Starship é totalmente reutilizável, mas terá o dobro da carga útil em órbita do próximo maior foguete que chegou à órbita, que é o Saturn V. Na verdade, sem a reutilização, o Starship teria cerca de 400 toneladas de carga útil em órbita. Então o que eu estou dizendo é que este é um foguete muito grande. Mas você precisa de um foguete grande para tornar a vida multiplanetária. No caminho, poderíamos fazer coisas muito legais, como ter uma base na Lua, como a Moonbase Alpha. O próximo passo após o programa Apollo seria ter uma base na Lua. Assim, você poderia ter uma estação científica gigantesca realizando pesquisas sobre a natureza do universo na Lua, o que seria muito legal. Então, em relação a Marte, quando é possível ir para Marte? Você pode ir para Marte a cada 2 anos ou a cada 26 meses. A próxima janela de oportunidade para Marte é no final do ano que vem, em cerca de 18 meses. Novembro, dezembro é a próxima oportunidade para Marte. Vamos tentar aproveitar essa oportunidade se tivermos sorte. Acho que neste momento temos provavelmente uma chance de 50-50, porque precisamos descobrir como fazer o reabastecimento em órbita para ter capacidade suficiente para ir a Marte. Mas se conseguirmos realizar o reabastecimento em órbita a tempo, então vamos lançar a primeira Starship não tripulada para Marte no final do ano que vem. Então, isso te dá uma ilustração de como uma nave espacial vai da Terra para Marte.
Então ali você tem a Terra azul e Marte vermelho. E quero dizer, a distância real percorrida nesse arco é quase, 1000 vezes maior do que até a Lua. Então, você não pode simplesmente ir direto para Marte. Você precisa criar essa órbita elíptica com a Terra em um ponto e Marte no outro, lá na extremidade oposta da elipse. E então, calcular o momento em que você está nessa elipse para se encontrar com Marte. E isso é a transferência orbital, como você faz a transferência orbital da Terra para Marte. E se você olhar no seu roteador Wi-Fi do Starlink, vai ver essa imagem, porque é a internet Starlink que está sendo usada para financiar a ida da humanidade a Marte. Então, eu só gostaria de agradecer a todos que compraram o Starlink, porque vocês estão ajudando a garantir o futuro da civilização, ajudando a tornar a vida multiplanetária e ajudando a humanidade a se tornar uma civilização que viaja pelo espaço. Obrigado. Uhul. Este é um plano de ação provisório aqui que esperamos alcançar, onde aumentamos drasticamente a frequência dos voos para Marte a cada janela de lançamento. Então, a cada aproximadamente 2 anos, estamos aumentando de forma significativa o número de naves que vão para Marte. No final, a ideia é chegar a 1.000 ou 2.000 naves em um encontro perfeito com Marte. Como uma ordem de grandeza aproximada, isso é só um palpite, mas minha estimativa é que precisamos levar cerca de 1 milhão de toneladas para a superfície de Marte para tornar Marte autossustentável e chegar ao ponto crítico em que, se os navios de reabastecimento da Terra pararem de chegar, Marte ainda prospere. Marte ainda pode continuar crescendo. Então, você não pode deixar faltar nada, você não pode faltar vitamina C ou outras coisas. Precisa ter tudo para Marte crescer. Então, minha estimativa é que isso seja cerca de 1 milhão de toneladas, mas pode ser 10 milhões de toneladas. Espero que não sejam 100 milhões de toneladas. Isso seria muita coisa. Mas queremos tentar chegar a esse ponto e garantir o futuro da civilização o mais rápido possível. Então, estamos analisando diferentes locais. O principal candidato no momento é a região de Arcádia. Marte tem muito espaço, mas quando você combina todos os fatores e diz: ok, não podemos ficar muito perto dos polos. Precisamos estar próximos de gelo, água e não pode ser uma região muito montanhosa para os foguetes, então isso reduz para uma região menor. Então, Arcádia é um dos meus... O nome da minha filha é Arcádia, na verdade. É uma das opções. Então, levamos as primeiras Starships para Marte, coletamos dados críticos. Bom, então as primeiras luzes lá, nós enviaremos com o robô Optimus para que ele possa ir até lá, explorar e, de certa forma, preparar o caminho para os humanos. E será uma imagem muito legal se conseguirmos realizar isso lançando até o final do próximo ano. Na verdade, tecnicamente chegaria em 2027, mas seria uma cena épica ver o Optimus andando pela superfície de Marte. E então, com o lançamento 2 anos depois, nós estaríamos enviando humanos, assumindo que as primeiras missões sejam bem-sucedidas e que pousem com sucesso, enviaríamos humanos na próxima missão. E realmente começaríamos a construir a infraestrutura para Marte. Então, de qualquer forma, talvez, só para garantir, possamos fazer dois episódios de pouso com o Optimus e fazer o terceiro com humanos. Vamos ver. Então, aquela foto clássica dos trabalhadores no Empire State. E para as comunicações em Marte, usaremos uma versão do Starlink para fornecer internet em Marte. Então a velocidade da luz, mesmo se movendo na velocidade da luz, o melhor cenário possível é, acho que cerca de 3,5 minutos até Marte, e o pior caso é 22 minutos ou mais, porque Marte está do outro lado do Sol em relação à Terra. De qualquer forma, é bastante desafiador fazer comunicações de alta largura de banda com Marte, mas o Starlink vai conseguir isso. Sim, e então teremos os primeiros humanos preparando o terreno para uma presença permanente na superfície. E como eu disse, o objetivo será tornar Marte autossustentável o mais rápido possível.
Esta é apenas uma ideia geral de como as coisas serão para a primeira cidade em Marte. Eu acho que provavelmente vamos colocar as plataformas de lançamento um pouco mais afastadas ou as plataformas de pouso só por precaução. Mas para Marte vamos precisar de muita energia solar. Você realmente não pode andar pela superfície de Marte, pelo menos por enquanto. Até que Marte seja terraformado para ser como a Terra, você precisa andar por aí com um traje marciano. Inicialmente estar meio que em cúpulas de vidro. Mas isso funcionaria e, eventualmente, poderíamos transformar Marte em um planeta parecido com a Terra. Queremos chegar ao ponto em que estamos, transferindo mais de 1 milhão de toneladas a cada janela de transferência para Marte, e então estaremos... Isso é uma civilização de verdade. 1 megatonelada por janela de transferência. Então, é isso. Haveria muitos portos espaciais, quero dizer, por causa do fato de que você não pode voar para lá continuamente e precisa transferir nessas janelas, haveria uma reunião de 1.000 naves, ou 2.000 naves, ou até mais do que isso. Então, estamos imaginando algo meio que um campo de Battlestar Galactica, onde todas essas naves estão em órbita, esperando para partir. Seria, acho que uma imagem incrível ver todas essas naves partindo ao mesmo tempo. E então você vai precisar, obviamente, de muitos pontos de lançamento, muitos pontos de pouso em Marte. Ou você vai precisar tirar as naves da plataforma de pouso bem rápido. Se você tiver algumas milhares de naves chegando, provavelmente vai precisar de pelo menos algumas centenas de plataformas de pouso. Enfim, vamos resolver esse problema depois.